além das revoltas rurais e urbanas que nós estudamos, a República Oligárquica contou também com um movimento operário forte, com ideias trazidas pelos imigrantes, ideias relacionadas ao anarquismo e ao socialismo, ao comunismo, que movimentou esse movimento operário e que gerou inúmeras greves e manifestações em busca especialmente da jornada de 8 horas de trabalho, que era, assim, a grande fixação deles, jornada de 8 horas de trabalho. E aí nós vamos ver que a República ela vai tratar esses movimentos operários sempre como casos de polícia. Então, sempre que eles faziam manifestações ou greves, muitas vezes eles eram presos, perdiam o emprego, eles muitas vezes sofriam as violências da polícia. Então, nós vamos ver como aconteceu, o desenvolvimento desse movimento operário no Brasil. Então, quais eram as condições desses operários? Nas primeiras décadas da República, os operários trabalhavam de 10, 12, 14 horas por dia em um ambiente abafado e mal iluminado. Muitas vezes trabalhavam também em sábados e nas manhãs de domingo. Apesar disso, os salários eram baixíssimos e eles não tinham direito a férias e muito menos a aposentadoria, licença maternidade. A disciplina nas fábricas era muito rígida. Atrasar ou faltar, desperdiçar matéria-prima, entre outras ocorrências, podia implicar em multas e até mesmo castigos corporais. Como o salário do homem era insuficiente para manter a família, mulheres, jovens e crianças também trabalhavam para completar a renda. Em torno de 1920, a porcentagem de imigrantes entre os operários no Brasil era muito grande. Era tipo 51% em São Paulo e 35% no Rio de Janeiro. A maioria deles, na época, era formada de italianos, portugueses e espanhóis. As diferenças de origem, língua e cultura geravam rivalidade entre os imigrantes e entre estes e os brasileiros. Mas isso não impediu a formação de um movimento operário no Brasil na Primeira República. No início do século XX, os trabalhadores intensificaram sua luta organizando sindicatos, congressos e greves. As duas ideologias com maior importância nos meios operários da época foram socialismo e anarquismo. O socialismo ele predominou mais no Rio de Janeiro, já o anarquismo em São Paulo. Uma das principais correntes anarquistas no Brasil nessa época foi o anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo aceitava os sindicatos como forma de organização dos trabalhadores. Então, o anarcossindicalismo foi muito importante em São Paulo. Em 1906, líderes operários do Sudeste organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que contou com delegados de diversas unidades da federação, sendo que a maioria deles era da capital federal, Rio de Janeiro e de São Paulo, as áreas mais industrializadas do Brasil. Realizado no Rio de Janeiro, o encontro foi muito influenciado por líderes operários anarquistas. Suas principais resoluções foram: eles decidiram lutar pela jornada de 8 horas, que deveria ter início no dia 1º de maio, dia do trabalho, no ano seguinte, a regulamentação do trabalho feminino e a abolição das multas aplicadas aos operários. Então, toda essa movimentação fez com que o governo reagisse, Os operários fizeram várias greves e aí o governo reagiu. O governo reprimiu duramente o movimento e ele aprovou uma lei chamada Adolfo Gordo, que permitia expulsar do Brasil todo estrangeiro que participasse de greves.
né? Então, em torno de 1907, muitos estrangeiros foram expulsos com base nessas leis. E, consequentemente, o movimento anarcossindicalista entrou em crise, né? Exatamente por conta da expulsão desses estrangeiros. Mas nos anos seguintes, o movimento operário continuou lutando pela jornada de 8 horas, contra a carestia, contra a Lei Adolfo Gordo, né? Mas o auge da mobilização operária se deu no ano de 1917, quando o operariado voltou às ruas e reafirmou sua disposição para a luta em favor de melhores condições. Em São Paulo, o movimento grevista de 1917 começou com a paralisação de uma indústria no bairro da Moca e logo se alastrou por outras indústrias. Num confronto entre os manifestantes e a polícia, o sapateiro anarquista Martinez foi baleado e morreu. A morte desse trabalhador fortaleceu o movimento, que logo se alastrou por cidades no interior de São Paulo e depois chegou a outros estados, como Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os grevistas passaram a exigir a proibição do trabalho para menores de 14 anos, do trabalho noturno para menores de 18 e para mulheres, o aumento dos salários, claro, a jornada de 8 horas e uma semana de trabalho de 5 dias. Eles trabalhariam de segunda a sexta-feira. E eles queriam também a redução do custo de vida, como redução do valor dos alimentos e no valor dos aluguéis. Diante da força do movimento grevista, os patrões e o governo do estado concordaram em aumentar os salários, a libertar os manifestantes presos, respeitar o direito de reunião e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então, os operários votaram pelo fim da greve e voltaram às indústrias. Terminada a greve, porém, os patrões passaram a perseguir e a dispensar os grevistas, e vários dirigentes operários foram expulsos do Brasil, né? Então, a greve de 1917 ela foi reprimida. Nós vamos ver que os operários não vão se dar por vencidos, né? Em 1922 foi formado o Partido Comunista Brasileiro, e por mais que o Partido Comunista Brasileiro fosse perseguido e posto na ilegalidade, ele continuou atuando de forma clandestina e ele foi uma importante liderança no movimento operário do Brasil. Então, com o passar do tempo, eles vão conseguir sim, né, esses objetivos, especialmente no governo de Getúlio Vargas, com a Constituição de 1934, que a gente vai ver nos capítulos posteriores.